Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Glória a Deus por mais esta oportunidade que vamos meditar nesta noite um pouquinho mais da palavra de Deus, que é tão preciosa, tão rica, tão importante para a nossa vida, tanto material quanto espiritual também. Curve a sua cabeça por um momento. Senhor, fale conosco através do Teu Espírito Santo. Nós vamos ler a Tua palavra, vamos meditar nela. Sabemos que existem lições preciosíssimas aqui. Ajuda-nos a termos a mente aberta para ouvirmos os recados que o Senhor tem para cada um de nós esta noite. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. O que eu quero compartilhar com você hoje são três palavrinhas. Três palavrinhas que têm um significado muito importante, tanto na vida material, nossa vida secular, profissional, quanto na vida espiritual também. E a gente pode extrair essas três palavrinhas de um trecho bíblico que nós vamos ler também lá no livro de Atos dos Apóstolos. Mas as três palavrinhas que eu quero que você guarde e que pratique, uma delas é persistência, a outra palavrinha obediência e a outra é ousadia. Persistência, obediência e ousadia. Com essas palavrinhas, nós podemos ser bem-sucedidos nesse mundo. Tudo que estamos fazendo ou procuramos fazer exige de nós uma persistência. Você começa um curso, você precisa persistir para terminar esse curso. Você está no emprego, você precisa persistir para, de fato, corresponder com aquilo que você é pago para aquele trabalho, ou as pessoas estão cobrando, colocando metas. Então você precisa persistir para conquistar e galgar posições. A obediência não é diferente, você precisa obedecer às leis do país, você precisa obedecer às autoridades, você precisa obedecer, no caso, às regras que a empresa impõe, né? Os estatutos da empresa, as condições que a empresa impõe para que você seja um bom funcionário, e também obedecer àqueles que te lideram. E também a ousadia, você precisa de ousadia para colocar em prática tudo que você sabe, como você pode fazer a diferença neste mundo é com ousadia, tendo determinação. Então, persistência, obediência e ousadia é fundamental no nosso dia a dia, na nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida. Se você analisar, você vai ver que muitas das vezes a gente deixa de conquistar coisas por não sermos persistentes. Deixamos de receber bênçãos por não sermos obedientes e deixamos de ter uma ousadia para chegarmos até o final da etapa marcada, daquilo que nós queremos conquistar. E não é diferente na vida espiritual também. Pode imaginar, hoje nós estamos aqui com corações agradecidos porque alguém um dia lá atrás, lá no passado, e cada um de nós pode fazer esse levantamento na sua vida, foi persistente em pregar o evangelho para você, foi obediente a uma voz de Deus que tocou no coração daquela pessoa, talvez o seu pai ou a sua mãe na fé, e que obedeceu à voz do Espírito para levar as boas novas de salvação. E ela teve ousadia para chegar para você, talvez que você não era um conhecido daquela pessoa. Eu tive a grata satisfação de aceitar Jesus, eu e a minha família toda, num culto ao lar, um culto de lar, assim, um culto doméstico, um culto onde um servo de Deus ia ensinar a palavra. E nós fomos visitar meu tio. Naquela noite estava sendo ministrado a palavra. Qual não foi a grande satisfação nossa de ouvir a palavra pela primeira vez? E tanto meu pai, minha mãe, eu e meu irmão, no mesmo dia nós aceitamos o Senhor Jesus. Então alguém foi persistente, alguém teve a obediência da parte de Deus e teve a ousadia de falar com determinação a palavra de Deus. Então é muito importante a gente usar essas três palavrinhas, tanto na nossa vida profissional, quanto na espiritual também. Obedecer, persistir em lutar, em orar, em buscar trazer a pessoa para os caminhos do Senhor, não desistir da pessoa e obedecer à voz do Senhor, que todo momento Ele, através do seu Espírito Santo, está tocando em nós. Fale do meu amor, fale das bênçãos que eu já te dei, e isto é obedecer à voz do Espírito e ter a ousadia. Não adianta a gente, ouvir a voz e não tiver a ousadia. Agora eu preciso ter a ousadia de ir lá e falar. Não preciso temer, não preciso achar que eu não sou capaz. Não, se o Espírito Santo está me tocando, esse é um dever de todo cristão, divulgar as boas novas de salvação. E agora nós vamos ver um trechinho aqui em Atos dos Apóstolos, os apóstolos tendo a unção, a autoridade, a persistência, a obediência, a ousadia do Espírito Santo, falando
curando muitas pessoas. Muitos naquela época eram curados, eram salvos, eram libertos pelo poder do Espírito Santo de Deus, usando essas pessoas ousadas. Como alguém um dia foi ousado para falar do grande amor de Deus para você, eles também na sua época foram ousados, e através deles esse evangelho foi sendo propagado até chegar 2000 anos aos nossos dias. Então, glória a Deus por essas pessoas persistentes, obedientes e ousadas. Então, abra a palavra do Senhor aí no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Nós vamos ler de 12 a 16. Depois nós vamos dar sequência nesta mesma leitura. Diz assim: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio de todo o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Que interessante, né? Como a gente vê aqui o poder de Deus, a ousadia daqueles homens. Se a gente pegar as características, outro dia até falei as características dos apóstolos, não, muitos deles eram covardes, muitos deles eram impulsivos e sem cultura alguma, mas depois que o Espírito Santo, né, tomou conta da vida deles, a gente vai ver que eles tiveram uma ousadia sobrenatural, e como Deus os usava, curando enfermos. A sombra de Pedro passava e curava, e a sua fama percorreu até as cidades vizinhas, que traziam os seus enfermos, e todos eram curados. Então era importante essas características, essas 3 palavrinhas, faziam parte da igreja primitiva. Era um alto preço que era pago por isso. A gente vai ver na sequência que eles foram presos, eles foram ameaçados, até foram espancados, por pregarem, por obedecerem e serem persistentes para ganhar almas. E com ousadia eles desempenharam esse ministério tão maravilhoso. E a gente vai perceber que o inimigo sempre tentou parar a divulgação do evangelho. Não é de hoje, lá daquela época já. Sempre o inimigo não vai ficar de braços cruzados quando a obra do Senhor está sendo feita. Quando ide por todo o mundo e pregai o evangelho, que foi a ordem do Senhor Jesus, está sendo cumprida. Então o inimigo não vai ficar, né? Ele vai sempre, não vai ficar quieto, ele vai sempre tentar investir para impedir. Por isso que é importante você guardar essas 3 palavrinhas: persistência, obediência e ousadia. Persiste na alma que você quer ganhar, um parente seu, um amigo, um colega. Persiste, não desista dessa pessoa. Obedeça a voz do Senhor, obedeça às vezes às oportunidades que Deus abre, e fale com ousadia. Fale no temor do Senhor, sabendo que o Senhor é quem coloca as palavras na sua boca. Então o inimigo sempre vai colocar, né, obstáculos, perseguições, ameaças, medo, vergonha, confusão doutrinária. Às vezes a gente vê, né, confusão doutrinária, mentiras, doutrinas torcidas, meias verdades, tudo para tentar desqualificar a palavra de Deus. Insegurança, muitas vezes, desânimo, comodismo, indiferença de uma forma geral. Tudo isso são características que o inimigo coloca, que o inimigo usa, são armas que ele usa para desmotivar a gente de continuar sendo persistente, obediente e ousado em pregar o evangelho. Destas características que eu falei, qual destas armas aí, né? As armas que o inimigo usa são perseguições, ameaças, medo, vergonha, confusão doutrinária, insegurança, desânimo, comodismo, uma indiferença. Qual destas armas aí ele já usou contra você? E que imobilizou você de testemunhar, de falar do grande amor de Deus para outras vidas? Quais destas armas talvez estejam sendo usadas pelo inimigo na sua vida? Está com medo? Está com medo de ser discriminado no meio onde você vive, com colegas, de ser perseguido, né, de ser ridicularizado, né, de ser até caluniado? Qual das armas? E aí vem também o desânimo, vem o comodismo,
veio a indiferença, olha, não me preocupo com cada um leve a sua vida como quer. Não, nós temos que persistir em salvar vidas, levar vidas aos pés do Senhor. Temos que obedecer esse chamado. Eu creio que o Espírito Santo toda hora está falando aos nossos ouvidos. Fale do meu amor, fale com aquela pessoa, testemunhe aquilo que Deus fez. Eu canso de falar isso porque não precisa ser teólogo, não precisa ser um grande estudioso da palavra de Deus para falar do amor de Deus. O amor de Deus é aí, é gratuitamente. A graça alcança a todos, não é? O sangue de Jesus foi derramado para a remissão de todos os pecadores. Basta crermos nele, aceitarmos ele como nosso Senhor e Salvador. Então tem que ter um pouco de ousadia. Mas eu sou tímido, eu não tenho jeito para isso. Peça sabedoria ao Senhor, ele dá, ele capacita. Aliás, ele coloca as palavras na nossa boca. Esteja disponível, persista, obedeça a voz, seja ousado. Procure, eu não sou ousado, mas eu vou me esforçar. Eu vou procurar falar do amor de Deus. E quando você começa a falar, testemunhar, falar das grandezas que Deus fez na sua vida, basta contar o seu testemunho, vem uma alegria imensa no seu coração, porque você vê que está cumprindo uma ordem da parte de Deus para você. Você estará obedecendo esta ordem. Então, estas armas constantemente estão aí à disposição do inimigo e muitas vezes nos atingem. O desânimo, o comodismo, o medo, a indiferença, todas elas constantemente o inimigo usa para nos neutralizar a nossa vontade de ganhar almas. E o Senhor espera de cada um de nós esta vontade. Agora, dando sequência, 17 ao 18, os apóstolos, o título aqui desse trecho fala, os apóstolos são perseguidos. Uma das armas aí, perseguição. Claro, começou a fazer grandes milagres em nome de Jesus, começou a ser usado, teu ministério está sendo aprovado, você está sendo uma grande bênção no ambiente de trabalho, na tua família, com colegas, com pessoas que convivem com vocês diariamente, você está sendo bênção? Claro que o inimigo vai ficar incomodado, claro que ele vai ameaçar de alguma forma, vai tentar fazer você parar. E é o que aconteceu aqui, tentaram fazer os discípulos pararem, porque a fama deles estava crescendo. Você pode imaginar, as pessoas vinham de outras cidades trazendo seus enfermos para que pelo menos a sombra de Pedro passasse e os curasse. Tamanho era o revestimento, a autoridade, a ousadia que eles tinham no poder do nome de Jesus. Então, vamos seguir lá no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, agora o versículo 17. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Os saduceus aqui, eles não criam na ressurreição. Claro que Jesus tinha morrido há pouco tempo atrás, e eles estavam pregando sobre a morte e ressurreição de Jesus. E os saduceus não criam na ressurreição. Como é que nós podemos crer em uma pessoa que morreu, ressuscitou e está fazendo esses milagres? Então, eles estavam cheios de inveja, porque eles não eram capazes de serem usados por Deus, eles não tinham autoridade, eles não tinham obediência na palavra, eles não tinham persistência para ganhar almas. E agora, eles estavam com inveja do ministério dos apóstolos, que estavam sendo usados com toda a autoridade, poder e ousadia do Espírito Santo. Versículo 18. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Já que a gente não pode fazer o que eles fazem, vamos calá-los, vamos prendê-los, vamos proibi-los de continuar tendo esta fama que está sendo propagada. Dando sequência. Mas, durante a noite, olha aqui, alguém pode parar quando a obra é do Senhor? Alguém pode deter a obra do Senhor? Alguém pode impedir o agir do Espírito Santo? Não cabe a nós convertermos ninguém, mas cabe a nós falarmos. Quem toca o coração é o Espírito Santo. Mas aqui, veja, eles foram presos. A ordem foi, cale esses homens. Não deixe que eles continuem tendo esta fama, continuem propagando esse Jesus que eles falam que ressuscitou, porque nós não cremos na ressurreição. Os saduceus tiveram inveja por causa disso. E aí, continuando, versículo 19. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse, dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem dessa vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo como haviam sido instruídos e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram o sumo sacerdote e os seus companheiros, convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão.
Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada, com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos, não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos. Estava fechado, ninguém abriu as portas, estavam fechados, só que quando nós abrimos não tinha ninguém lá dentro. Imaginando o que teria acontecido. O que aconteceu que esses homens desapareceram com as portas fechadas? Nesse momento, chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Então, só lembrando essa cena tão linda, tão maravilhosa. Eles estavam pregando a palavra, curando enfermos, expulsando demônios. Cidades vizinhas traziam seus doentes para que fossem curados. Agora prenderam todos os apóstolos, colocaram no cárcere, trancaram as portas. O anjo à noite veio, abriu, tirou-os de lá e deu uma ordem. Obedeçam esta ordem. Vão lá amanhã cedo e preguem no templo, exatamente no lugar onde eles seriam vistos, onde eles estariam proibidos de falar. Mas eles obedeceram. Está aqui a segunda palavrinha, né? Persistência, obediência. Obedeceram o anjo do Senhor que mandou que eles voltassem para lá. É muito comum, eu fui preso, a pessoa que foi presa foi liberta de uma forma miraculosa, porque saíram de lá de dentro de uma forma miraculosa. Então agora a gente vai se esconder, a gente vai ficar, né, oculto. Não, a ordem foi: vão lá onde eles estão, onde os seus opositores, aqueles que os prenderam, estão, né? São os principais dos sacerdotes, todo o sinédrio, está lá. Vocês vão lá pregar, falar desse grande amor, desse poder em que há através do nome de Jesus Cristo. E eles foram. E aí, quando a notícia chegou, olha, aqueles homens que não estão na prisão, sabe onde eles estão? Eles estão ali no templo, no pátio do templo, estão pregando aquela mesma doutrina, aquele mesmo Jesus que nós havíamos proibido que eles falassem. E aí eles trouxeram esses homens, os apóstolos, perante o sinédrio, mas com sabedoria, com medo, né? Porque se eles usassem a força, todo o povo estava bebendo aquele alimento espiritual, aquela pregação, aquela presença que se manifestava através do Espírito Santo. Então, levaram eles perante os apóstolos, perante o sinédrio, sem uso da força, porque eles temiam o povo que o apedrejassem. Versículo 27 em diante. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Eles sabiam que Jesus havia ressuscitado, porque nós temos, né, o registro aqui que ele apareceu para os 11 apóstolos, para as mulheres, a Maria Madalena, para outra Maria, apareceu para os apóstolos, para aqueles dois a caminho de Emaús, e para mais 500 testemunhas, das quais muitas delas eram vivas ainda. Ele apareceu, não havia como esconder que Jesus havia ressuscitado. E os saduceus não criam na ressurreição. Então, por isso, tiveram inveja que esta doutrina estava crescendo, estava sendo aceita por uma grande parte da população. Então, eles haviam proibido. E agora eles chegam para nós: não proibimos vocês de falar, nós não proibimos vocês de divulgar essa doutrina que está enchendo toda Jerusalém. E é o que eles achavam que poderiam inibir o processo de persistência em ganhar almas, mas eles estavam persistindo e obedecendo a um chamado. E agora estavam obedecendo ao anjo que havia mandado eles voltarem ao templo para pregar. Versículo 29, já que eles foram, né, questionados por que vocês nos desobedeceram, Pedro agora vai se pronunciar, né? Versículo 29 do capítulo 5 de Atos. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Nós temos leis, né? Nós temos que obedecer às leis, claro que as leis estão aí, temos que obedecer, mas acima de tudo, Deus em primeiro lugar. Nós não podemos contrariar as ordens diretas de Deus. E aqui eles estavam obedecendo a um chamado.
foram libertos de uma prisão de uma forma extraordinária. O anjo tirou-os de lá, as cadeias continuaram presas, fechadas, eles não tinha ninguém lá, ninguém precisou abrir as cadeias para que eles saíssem. Então foi um milagre de Deus a forma com que eles saíram de lá. E é por isso que Pedro, com os demais apóstolos, se posicionam: é importante obedecer a Deus em primeiro lugar do que aos homens. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus, aí ele vem dar uma nova lição de moral para aqueles principais dos sacerdotes. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Vocês mataram, vocês julgaram, vocês condenaram, mas Deus o exaltou, o levantou, o ressuscitou dos mortos. E ele continua no 32. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que obedecem. Nós somos testemunhas, nós vimos, eu creio, não está tudo aqui escrito, mas eles conviveram com Jesus 3 anos, eles viram os milagres que Jesus havia feito, e eles depois puderam comer com Jesus depois de ressurreto. E eles tocaram em Jesus, Tomé tocou em Jesus. Ele estava com o corpo glorificado, um corpo não mais limitado a este mundo físico, mas era um corpo glorificado. Então, de fato, ele ressuscitou, não era só um espírito, era um corpo glorificado. Aquele corpo que um dia nós teremos, porque o Senhor nos garantiu que nós iríamos ter um corpo semelhante àquele que ele ressuscitou. Então, ele é as primícias, Nós vamos ser aquilo que ele recebeu, aquele corpo que ele recebeu quando ele ressuscitou. Então ele fala: nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Versículo 33. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Por quê? Foram vocês que mataram Jesus. Vocês que levaram Jesus à crucificação. Claro que o apontamento, a acusação foi direta para eles. Vocês que fizeram isso. Ele ressuscitou, mas foram vocês que os mataram, que os matou. E versículo 33. Ouvindo eles isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então tiraram os apóstolos por um momento. E agora ele vai falar como alguém respeitado por todos eles, Gamaliel, Paulo estudou aos pés de Gamaliel, e muitos outros fariseus estudaram com Gamaliel, e agora ele vai dar a palavra dele. Tem uma palavra de alguém experiente, de alguém ponderado, tem valor. Então ele vai analisar. Olha, Gamaliel, ele está ouvindo tudo, ele está presenciando aquilo que fizeram com os apóstolos, prenderam, os apóstolos não foram encontrados na prisão, e agora os apóstolos estão dando um relato, que eles estão obedecendo a uma voz, a Deus, e Gamaliel está observando isso. Então agora ele vai dar a sua opinião. Como é importante a gente ter pessoas sábias, O sábio, ele aprende com o erro dos outros. O sábio, ele observa, ele analisa antes de falar. Mas agora Gamaliel vai se posicionar no meio daquele sinédrio. Então, tiraram os apóstolos e agora eles vão livremente conversar, dialogar. Vamos debater o que essa questão precisa de uma solução. Que solução será essa que nós vamos dar? Então lhes disse, Gamaliel falando: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretende fazer a esses homens. Ele já percebeu, esses homens não são quaisquer homens, são gente especiais, são gente que estão sendo usadas por Deus. Quem é que tem poder para curar o enfermo? Claro que não eram os apóstolos, era o Espírito Santo através deles. Mas Gamaliel está vendo, algo sobrenatural está acontecendo nessa cidade. E até nas cidades que estão trazendo os seus enfermos. Então isso não é brincadeira, alguma coisa está acontecendo. Então Gamaliel fala: tomem cuidado com o que vocês vão fazer, E considerem cuidadosamente o que pretende fazer com esses homens. Cuidado onde vocês vão mexer. Cuidado quando você mexe no ungido do Senhor. Então, ele está deixando claro a sua visão, o seu parecer e a sua ponderação muito razoável. Há algum tempo, aí ele dá uma experiência, que ele também havia observado. Olha como é importante nós
analisarmos todo o contexto. Então ele comenta naquele sinédrio. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram, e acabou em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo de rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu aconselho, deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se procede de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Ele pegou o exemplo, 2 homens antes deles vieram, fizeram um fuá todo aqui, morreram, acabou, não deu em nada. Agora, se esta obra que eles estão falando e que a gente está vendo, que a gente está presenciando curas e libertações, que o povo está agitado, o povo está se movimentando, o povo está se mobilizando para vir até aqui em Jerusalém, para serem curados, serem libertos, então cuidado, se esta obra é de Deus, quem são vocês? Quem é o homem para impedir a obra de Deus? Olha que Gamaliel, que conselho precioso ele está dando para aqueles homens que estão com inveja, que o propósito deles é inveja. Nós não podemos fazer, então vamos impedir quem faça. Nos nossos dias temos pessoas assim. O ministério da pessoa não é aprovado e ela fica com inveja do outro ministério que é aprovado. Glorifica a Deus porque o outro está sendo abençoado. Peça que o Senhor também considere o seu ministério, que aprove o seu ministério, que abençoe você, que você seja próspero quanto o outro, mas não coloque inveja. Inveja é algo destrutivo. A inveja, a arrogância, o orgulho, algo destrutivo. E Gamaliel está falando, cuidado, porque Gamaliel percebeu, né, o propósito de prender aqueles apóstolos era simplesmente a inveja, porque eles estavam fazendo algo que eles, os fariseus, né, os senhores da lei, não podiam fazer. Então, olha, cuidado, se essa obra for de homens, vai fracassar. Mas se for de Deus, quem somos nós para lutar contra Deus? E se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Como que o homem pode vencer, né, os planos, os propósitos de Deus? E aí, versículo 40, eles foram convencidos, então, pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Não vai ficar barato, não. Mesmo assim, vamos açoitá-los. Vamos, mais uma vez, inibir, né, a vontade que eles têm de sair pregando esse Jesus que eles nos acusaram, que fomos nós que matamos, que levamos a cruz, e que o Senhor Deus ressuscitou dentre os mortos. Então vamos açoitá-los para inibir, aí eles vão aprender uma lição e não vão mais falar desse nome. Então açoitaram e depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixassem sair em liberdade. Olha, agora vocês estão livres, todos açoitados, mas não falem mais neste nome. Versículo 41, ele fala, os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Olha, saíram alegres, não ficaram humilhados assim, poxa, a gente estava fazendo a obra de Deus e a gente passou por esta humilhação, fomos açoitados indevidamente, indignamente, puxa, será que Deus não podia nos poupar desta inconveniência? Pelo contrário, eles ficaram alegres, regozijantes por terem sido açoitados pelo nome de Cristo, pela causa de Cristo, né? Por terem sido humilhados de tal forma, presos, depois açoitados. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Quer dizer, que aquela ordem que os principais os sacerdotes deram, olha, nós vamos soltar vocês, vamos dar uma surra em vocês, mas vocês não falem mais. Não adiantou de nada, porque eles continuaram todos os dias falando no templo, que era o lugar visível, e de casa em casa. Que lição maravilhosa. Então, usar, né, essas 3 palavrinhas, persistência, obediência e ousadia. Use aí na sua vida particular e na sua vida espiritual, o trabalho que Deus confiou nas suas mãos. Hoje em dia, nós queremos ver sinais e maravilhas. Todo mundo quer ver, né? Sinais e maravilhas, mas qual é o nosso nível de comprometimento com Deus
para que possamos experimentar essas promessas. Qual é o nosso comprometimento com a obra de Deus? Será que eu sou fiel ao Senhor? Será que eu obedeço a sua ordem? Será que eu estou disposto a ser ousado, até padecendo, até sofrendo humilhações, até sofrendo calúnias, difamações e uma série de coisas? Não, eu não posso sofrer nenhuma humilhação. Eu fui humilhado no meu serviço. Quantas vezes a gente ouve isso? Eu fui humilhado no meu serviço, fui humilhado na minha família, fui humilhado perante colegas que eu achava que eram meus amigos. Glória a Deus se foi pela causa de Cristo, se foi porque você estava testemunhando daquilo que Deus fez na sua vida, ou porque você estava procurando pregar, levar alguém aos pés do Senhor, glorifique a Deus, como os apóstolos fizeram. Eles glorificaram a Deus, agradeceram a Deus pela oportunidade de terem sido humilhados. Então, você está honrando ao Senhor. Deus quem vai defender vocês, é Deus quem vai estar estendendo as mãos. E glória a Deus, porque muitas vezes somos perseguidos porque estamos incomodando o inimigo. O inimigo realmente vai sempre usar aquelas armas, que é o desânimo, a indiferença, é o medo, é a perseguição. Quer nos calar de todas as formas, mas seja persistente, seja obediente à voz do Espírito Santo e seja ousado. Eu vou em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que estas 3 palavrinhas você possa passar a usar, não só na vida profissional. O mundo fala que você tem que ser persistente, obediente às determinações e também ousado. Claro, faz parte, mas dentro daquilo que é o plano de Deus é muito mais importante. Você estará ganhando almas para o reino do Senhor. Curva a sua cabeça, que você possa guardar bem esta passagem, leia novamente, Atos capítulo 5, de 12 em diante, esta passagem tão maravilhosa. Medite com calma em cada versículo que nós lemos e coloque em prática na sua vida. Peça ao Senhor, me ajude a usar com ousadia, a obedecer a tua voz e usar a tua palavra com ousadia para ganharmos almas para a glória do Senhor. Senhor amado, muito obrigado por esse tempo tão especial, tão gostoso quando a gente vê estas mensagens registradas, essas experiências que os apóstolos tiveram. Não foi fácil porque eles pagaram um alto preço. Sabemos que todos eles tiveram morte de mártires. Todos eles foram, ó Deus, judiados porque pregavam a tua palavra. Mas eles foram persistentes. E esse evangelho não deixou de ser propagado. Esse evangelho chegou até os nossos dias hoje, pela persistência, obediência e ousadia desses homens. Ajuda-nos a termos essas características, Senhor, para o teu reino. E usa cada um de nós para a glória do teu nome. Esteja abençoando, Senhor, durante essa semana. Dá-nos uma semana gostosa, feliz, uma semana de paz, uma semana abençoada. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço bem gostoso em alguém que está ao seu lado. Deus te abençoe. Uma ótima semana.